Sejam bem-vindos ao PodTech, o seu podcast de tecnologia, inovação, design, empreendedorismo e muito mais. Eu sou a Agatha Silvestre e, a fim de acessibilidade, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca que usa óculos de grau, tenho cabelos escuros, mais ou menos na altura dos ombros, e visto a camiseta do projeto. Lembrando que essa é uma parceria da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. Hoje nós temos uma convidada muito especial, Caroline Menezes, que vai falar pra gente tudo sobre comunicação e muito mais. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Agatha. Estou muito feliz com a sua presença e eu quero saber... Seja muito bem-vinda, Carol. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Foi muito bom você ter aceito o nosso convite. Muito eu quero obrigada. saber tudo sobre a sua área aí de comunicação. Muito obrigada, Agatha. É um prazer estar aqui conversando e contando um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu comecei lá em 2016, quando eu passei na faculdade, na UNB. Eu saí do ensino médio, já entrei direto, então eu entrei na UNB com 17 anos, bem novinha. Não sabia direito se eu realmente queria comunicação ou não, mas segundo a minha mãe, eu sempre tive um pé na comunicação. Eu sempre fui muito comunicativa, nunca tive vergonha de nada, sempre me expressei muito bem, então ela... Não foi nenhuma surpresa nem pra ela, nem pros meus amigos, assim. Todo mundo meio que já sabia que eu tenderia a ir pra essa área. Sim. E aí eu escolhi comunicação organizacional, porque das áreas da comunicação, eu acho que a comunicação organizacional é a que abraça todas elas, né? Então, na dúvida, peguei a mais ampla para conhecer um pouquinho de cada área, de publicidade, de jornalismo, de audiovisual. Então, foi em Comorg que eu me encontrei nesse mar que é a comunicação, né? Hoje em dia é muita vertente, muita oportunidade de trabalho dentro da área de comunicação. E o curso de comunicação organizacional, ele ajuda e ele também dificulta um pouco, né? Porque são tantas áreas, você pode atuar em tantos lugares que você fica um pouco perdido. Mas logo eu me encontrei dentro do marketing digital. Pois é, menina, eu fiquei impressionada, assim, quando eu dei uma olhadinha no seu currículo. E eu queria, inclusive, saber... ali, se você puder falar algumas dessas áreas que você consegue, porque eu, totalmente leiga, apesar também de ser uma comunicadora, eu não estudei comunicação, né, não fiz publicidade, propaganda, marketing, enfim, mas é uma área que eu fiquei super curiosa para saber o que mais de braços ele tem, as outras vertentes, né, que tem dentro da própria comunicação, porque na minha cabeça era jornalismo, comunicação social e marketing, publicidade, pronto, era isso. Só isso. Tem aí um universo aí. Pois é, exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas outras vertentes aí que a gente desconhece. O curso em si de comunicação organizacional, ele é um curso mais novo, assim, ele deve ter uns 12 anos aí, dentro da UNB. Até onde eu lembro, só tinha na Universidade aqui de Brasília e na Universidade do Paraná. Não sei se ainda tem outras universidades. E... como é um curso novo, a grade curricular ela é muito diferente dessas comunicações tradicionais que a gente já conhece. Entendi. Então, dentro da UNB, a gente... na minha época, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas na minha época a gente podia escolher entre comunicação social e comunicação organizacional. Sim. Dentro da comunicação social, tem a habilitação entre jornal, audiovisual e publicidade. E em Comorg a gente tem acesso a essas outras comunicações, mas você não é especialista em jornal, você não sai com o título, né, de jornalista, mas você tem muito conhecimento em cobertura, em assessoria, a gente estuda um pouco de tudo, porque a comunicação organizacional, ela é justamente aquele gestor que organiza todas as comunicações, e para você organizar uma comunicação, você precisa saber como que funciona ela. Uau. Então, a gente tem acesso, a gente tem várias informações em relação ao audiovisual, à publicidade, a design, né, que tudo que também está formado dentro dessa
dessa comunicação. Aí, hoje em dia, a gente consegue ver o copyright, que é uma profissão, o design, o audiovisual, quem produz os vídeos, faz as fotos. Então, assim, tem um mar de profissões aí dentro da área de comunicação. No jornalismo tem um assessor, tem como você trabalhar com a comunicação interna de uma instituição. Então, trabalhar ali com endomarketing, não só com a comunicação externa, que é com o público-alvo, né, daquela empresa ou instituição, enfim. Tem muita coisa. Amei saber. E o seu primeiro contato com a comunicação, ela de fato foi ali dentro da faculdade ou antes, lá mais novinha? Como é que foi? Foi mais novinha. História? A minha mãe, ela tem 3 formações e uma delas é publicidade. Então, eu já conhecia muito pela minha mãe, mas eu vi ali o que ela fazia da publicidade e falava assim, é isso, mas não é isso. É algo parecido, é algo mas parecido. Não, então, foi por isso que eu fui pro Comorg, porque eu sabia que eu queria algo parecido com a publicidade, mas que não fosse, de fato, a publicidade. Então, eu não queria ser uma diretora de arte ou mexer com design gráfico e afins, e naquela época eu achava que a publicidade estava muito ligada a isso. Então, eu queria alguma coisa na área de comunicação, mas eu também não sabia o que era. E aí, o não saber, eu acabei caindo em Comorg, que eu acabei sabendo de um pouco de tudo, né? Que me mostrou um pouco de tudo e foi a melhor decisão. Acho que, assim, eu me arrependo zero de ter escolhido o Comorg, porque hoje eu consigo saber um pouco e conhecer mais todas essas comunicações. Que legal. E deixa eu te perguntar, essa faculdade de comunicação organizacional, ela é o mesmo tempo de uma faculdade Isso. de comunicação social, por exemplo? Sim, são 4 anos de formação. Ah, legal. E aí você sai como comunicador organizacional, né? Sim. E aí depois você pode escolher uma especialidade, e aí eu fui para a área de marketing digital. Dentro desses meus 4 anos de universidade, foi a área que mais tocou meu coração, foi a área que mais eu fui puxada ali. E aí eu me formei, fiz o meu TCC com tema de marketing. Então, já fui trilhando esse caminho. Aí, depois que eu saí, eu fiz uma pós-graduação em marketing digital e uma pós-graduação em liderança feminina, liderança executiva, na verdade. Entendi. E quais foram os seus maiores desafios ali dentro da sua faculdade, Lina? Escolher o que eu queria fazer pra minha vida. Eu acho que eu entrei muito nova, eu entrei com 17 anos. E aí a gente tem muito acesso à informação, é muita coisa que você não sabe escolher pra onde você vai, o que você de fato quer fazer na vida. E é um peso muito grande, né? Então, acho que o maior desafio nesse período da minha vida foi, de fato, entender e saber, tipo, olha, eu quero seguir assim. Porque lá a gente é muito novo também, não tem muita maturidade, e a gente não conhece muito o mercado de trabalho, a gente está ali muito imerso dentro dessa área acadêmica, e a UNB, ela tem muito disso, né, é muito forte essa questão acadêmica, de pesquisas e tudo mais, então eu pelo menos não sabia muito para onde ir, né, e aí foi essa, acho que um grande desafio que eu tive dentro desse período. Entendi. E teve alguma outra área, assim, que você, na época de faculdade, olhou e falou assim, cara, isso daqui é uma das coisas, assim, que te encantou? Além do marketing, claro, mas alguma outra área que te encantou ali dentro das suas opções? Teve, assim, antes de prestar o vestibular, eu queria fazer arquitetura, mas, assim, foi uma loucura, porque nem desenhar eu sei. E aí, na época, eu tinha que fazer, pra você passar na UNB em arquitetura, você tinha que fazer a prova específica. Eu até fui pra fazer a prova específica, mas claramente não deu certo, porque eu não sabia desenhar, não tinha... Eu só queria. Só achava muito legal as arquiteturas, os prédios, como desenhar e tudo mais, eu achava isso muito legal. Então, eu achava que eu queria arquitetura, mas, na verdade, eu não tenho nada a ver com arquitetura. E outra área que eu também gostava muito era de psicologia. Entender o comportamento humano, isso sempre me fascinou muito. E quando eu já passei para comunicação, eu ainda fiz algumas matérias dentro do departamento de psicologia, porque a comunicação, você também entender o consumo e o comportamento humano, né? Como você está
constantemente conversando e se comunicando com outro ser humano, entender isso dentro desse olhar da psicologia é fundamental. Então, eu também fiquei tentada ali aí pra psicologia. Eu lembro que também quando eu fiz o NB, eu também tenho essa possibilidade, Sim, né? Eu de acho trocar. muito bom, porque daí você pega experiências, assim, eu tinha super curiosidade, eu fazia, né, cênicas, letras, então eu pegava várias matérias diferentes, de psicologia também, cheguei a pegar matéria até uma matéria super interessante da área de biologia, eu nem lembro mais, mas assim, nada a ver com o meu curso, mas, cara, era muito, muito interessante. Porque eu acho que essa fase é uma fase de você se conhecer, de você jogar e de pegar, abraçar todas as oportunidades, conhecer o máximo de coisa possível. E aí é muito legal essa abertura que a universidade te proporciona de você criar essas experiências com base no seu gosto particular, né? Então, eu também peguei matéria em letras, eu também peguei matéria na biologia, na administração, peguei muita matéria na administração. Legal. E aí a gente vai andando e conhecendo ali outras áreas também. É muito interessante. Esse é um dos pontos que eu acho bem positivo da UNB, né? Sim. Das faculdades que são públicas. Mas isso também não quer dizer que quem faça uma faculdade particular, né, ou uma IFB, não precisa, não possa fazer, porque você pode fazer cursos, né? Sim, eu fiz muito cursos na área esses cursos de curta duração, esses cursos, até mesmo pela internet, eu fiz muito curso dentro dessa jornada, e assim, é ótimo que você também sai conhecendo muitas coisas também, né? A UNB também oferece alguns cursos, então na época eu também participei de algumas coisas e foi incrível. É uma dica muito valiosa. Aqui também, né, no High Tech Course, Sim. A gente também tem vários cursos que eu acho esse incentivo maravilhoso, né, da Secretaria e do Instituto Haja Brasil. Eu acho que é algo que realmente agrega muito para os nossos jovens. Com certeza. Eu amo realmente saber que as pessoas estão investindo nisso, né? E que os jovens estão realmente pegando e se capacitando, né? Porque não basta, às vezes, eu digo, né? Não basta só, às vezes, você pegar um livro e sentar e estudar. Eu acho que, às vezes, a própria interação social, ela vai te agregar muito. Esses cursos vão te agregar muito. É conhecimento, né? Investir em conhecimento, network, né? Para você... eu ia falar exatamente isso, que por mais que eu fizesse bastante cursos online... Eu sempre gostei muito de fazer cursos presenciais, porque você acaba se conectando, e é muito valioso, não só na área de comunicação, mas em qualquer área, você se conectar com outras pessoas, porque hoje em dia o network ele é a base de tudo, né? Você consegue criar conexão, você consegue criar um diálogo com outra pessoa, e quem sabe no futuro essa outra pessoa você não tá trabalhando com ela, né? Então, tipo, eu cansei de conhecer umas pessoas em cursos e acabar trabalhando com elas no futuro, né? Então, na área que eu atuo hoje em dia, isso é muito comum. Então, conheço você que me indicou pra outra pessoa, que me indicou pra outra pessoa, e você acaba criando uma rede, literalmente. Só que, em vez de ser uma rede social, você acaba criando uma rede offline, né? Uma rede presencial. Exatamente, porque às vezes eu vejo, né, alguns relatos, assim, de jovens que acabam se ficando muito preso no próprio mundo ali, né? Da faculdade para o quarto para o computador, do computador para a sala para comer, e não tem essa interação social. E, gente, isso é extremamente importante. Eu já bati na tecla aqui nos podcasts várias vezes, que é extremamente importante essa interação social, esse conhecer pessoas mesmo. Porque, às vezes, vai te abrir uma porta, cara, que você vai atravessar barreiras inimagináveis. E são portas que você não imagina, tipo, você nem sequer imagina que quem eu conheci hoje vai ser aquela pessoa que vai me abrir aquela porta que eu tanto sonhei
daqui, sei lá, 2, 3 anos. Exatamente. Então, é muito importante se conectar com outras pessoas, não só dentro do seu universo, não só dentro da sua área, mas como outras pessoas mesmo, de outras áreas, porque no final, no mercado de trabalho, tudo se conecta, né? Exatamente. Então, independente se é dentro da área da comunicação ou não, no mercado de trabalho, tudo se conecta. Exatamente. Eu sei que, né, às vezes existem pessoas que são muito tímidas, Sim. né, mais retraídas, é normal. Mas ainda assim, não fique preso. E tem curso pra isso também. Exatamente. Vai Já fiz procurar curso de oratória. Vai que procurar ajuda cursos muito. para vocês começarem a se soltar um pouco mais. Faz um teatro, É ótimo. faz um curso de oratória para você, né, desenvolver a fala, perder essa timidez, às vezes conversar e falar assim, gente, eu sou muito travada. E é tudo uma questão de técnica, sabia, Agatha? Tudo técnica, exatamente. Às vezes você acha que, não é pra mim conversar, sou muito tímido, mas assim, às vezes tem técnicas que você, utilizando essas técnicas, você sai conversando aí. Exatamente, é muito bom. E por falar em conversar, eu quero saber como é que foi a sua entrada no mercado de trabalho. Assim, como é que foi isso? Porque assim, a gente sair da faculdade é uma coisa, né? Entrar no mercado de trabalho é outra totalmente diferente. São dois mundos opostos. Sim. E que dentro dele traz muitos desafios, né? Eu entrei dentro da faculdade, eu participei de EJ, que são empresas júniores, que tem tanto na universidade pública, né, federal, quanto nas particulares também. Eu entrei na Facto Agência, na época... Era uma empresa júnior de jornalismo, mas hoje em dia é de comunicação integrada, né? Que então envolve todas as comunicações. E foi lá que eu entrei no mercado de trabalho. Lá a gente trabalha com empresas e clientes reais, mas o lucro é revestido na própria agência, né? Então meio que a gente não recebe um salário, mas a gente trabalha com clientes de verdades, né? Clientes reais mesmo. E aí a gente tem todo esse apoio, né, em prospectar, em conversar com o cliente, criar proposta comercial, criar proposta de comunicação. E aí você consegue, de fato, entender como que funciona o mercado de trabalho fora daquilo que a gente sempre estuda, né? Porque é muito diferente você estudar a comunicação, você estudar sobre planos e estratégias de comunicação e você aplicar isso para um cliente real, para um cliente que de fato precisa e que está pagando muitas vezes caro para aquilo. Então, requer uma responsabilidade, requer toda essa dimensão, todo esse trabalho. E aí foi pela agência, pela EJ, né? Que eu entrei nesse trabalho, assim, nesse mercado de trabalho. Eu fiquei lá durante 1 ano e 5 meses. E depois que a gente entra na EJ, a gente se apega muito à EJ. Então, eu não queria sair, mas acabou que outras oportunidades apareceram. E aí, eu comecei a fazer estágios dentro da área de comunicação, só que agora para diversas empresas. Então, fui desde empresas públicas, né? Eu trabalhei na Apex, fui estagiária da Apex Brasil, fui estagiária da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, fui estagiária também de uma ótica. Então, assim, foi um pouco de tudo, porque a gente precisa, dentro dessa fase, conhecer o máximo possível para saber seguir depois que você se forma, né? Exatamente. E me conta aqui, que habilidades que foram importantes para você conquistar as suas primeiras oportunidades? Como a gente falou aqui, eu acho que, sem dúvida, essa conexão, network, foi a principal. Porque é se conectando com outras pessoas que essas portas vão abrindo. Então, tenho amigas e tenho amigos até hoje da época de estágio. Que legal. Que a gente leva pra vida. E foi uma indicação de outra, e aí você vai indo, e então isso é muito valioso mesmo. E depois você foi trabalhar também, além, né, da ótica e tal, você foi trabalhar em algumas outras empresas como a FSB, né? Isso. E a 61 Imóveis. Isso. Né? Como é que foi essas empresas? O que você aprendeu trabalhando lá? Cara, é muito interessante essa área da comunicação, porque você trabalha com tudo. Então, desde
dentro de uma agência de comunicação governamental até, tipo, uma agência imobiliária. E você aprende coisas muito valiosas, essa conexão com o público, você entender o poder da comunicação. Dentro da 61, por exemplo, a gente entendia o poder da comunicação, porque você compra ou vende um imóvel por alguma coisa, tem algum motivo que te leva, e é esse motivo que dentro da comunicação você tem que reforçar para você conseguir conversar com esse público, né? Aí você vai para uma agência que conversa com o público governamental, também é outra coisa. Você trabalha com reputação, também é outra coisa. Então, é muito legal esse universo da comunicação que você pode transitar por diversas áreas. Sim, é algo que não é... Não é fixo. Não é aquele trabalho mecânico de robô. Não, nossa, né? não é mesmo. Na verdade, é um trabalho extremamente dinâmico, né? Que você consegue, de fato... Cara, você enjoou daquele trabalho, de fazer aquilo? Gente, você vai para uma outra agência que trabalha com outro tipo nicho. De público, com outro nicho, e vai realmente voltar a ter aquela criatividade. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tô esgotada criativamente. Porque assim, eu acredito que quem trabalha com comunicação, ela necessariamente precisa ser uma pessoa extremamente criativa. A criatividade, ele é um músculo, né? Exatamente. Então, você tem que, em todo momento, treinar esse músculo para que ele esteja mais afiado, mais forte possível. E a criatividade é isso. Se você não exercita a sua criatividade, você não tem. Mas se você exercita todo dia um pouquinho da sua criatividade, você tem criatividade para dar e sobrar. Mas, de fato, chega momentos que... Você estagna, né? Você estagna, que o seu estoque de criatividade, ele acaba. E aí, é muito legal você poder ir para outro nicho e conhecer outras coisas, que daí, esse novo olhar sobre a criatividade volta na mesma hora, instantâneo. Começar do zero de novo, assim, juntar toda aquela bagagem, aquela carga que você tem, mas começar do zero por conta do nicho que mudou. Sim. Né? E isso eu acho muito legal. Eu também acho super legal, assim, eu acho que hoje em dia, eu não conseguiria ficar, tipo, atrás da mesa, só fazendo aquela mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu acho que essa coisa mecânica, engessada, não é algo que eu me identifico, e graças a Deus, a comunicação, ela tá muito longe de ser uma receita de bolo, então é isso que eu mais gosto, assim, dentro da comunicação, o poder de fazer várias coisas, né? Carol, eu sou exatamente igual a você. Eu acho que é por isso que eu nunca consegui sentar para fazer um concurso público ou algo do tipo. Eu acho que, assim, existem pessoas que só nasceram para fazer isso. Né? Mas existem outras pessoas que não. Eu amo o dinamismo da minha vida. Eu também gosto. Da minha vida corrida. Eu sou mãe de 2 filhos e eu tenho que levar em terapia, eu tenho que levar em escola, e eu tenho os meus trabalhos. E aí, um dia eu trabalho fazendo uma divulgação de um hospital, no outro dia eu tô fazendo de um imóvel, aí no outro dia eu tô fazendo para uma concessionária. E são, sim, coisas completamente diferentes, né? Mas que realmente ele me gera paz. Sim, né? Traz esse conforto, né? Dá um conforto muito maior. E tem gente que acha o contrário, né? Caos. O conforto realmente é você estar ali fazendo todos os dias as mesmas coisas, ali dentro do escritório, redigindo um texto, fazendo uma correção, enfim. Isso, para mim, seria o caos. O muito perfil, uns, né? Exatamente. O que é caos para um é paz para outro. O que é paz para outros é caos. Exatamente. Enfim. Eu acho que é muito o perfil de cada um. E eu acho isso muito legal. E, cara, você falando que trabalhava, né, na 61 Imóveis, eu sou muito fissurada por conteúdo de imóveis. Né? Eu sou completamente aficionada. E eu também adoro. E eu fico pensando como as pessoas, né, conseguem vender de fato um sonho. Porque assim, gente, não é você não tá vendendo uma lapiseira, né? Sim. Você vai ali na prateleira, eu tô uma lapiseira aqui, custa bem baratinho, deixa eu ir ali no caixa pagar. É um sonho, é algo muito... um valor agregado altíssimo, muito maior do que até mesmo o preço do imóvel, né? A gente exatamente. A gente falava muito lá na imobiliária que, assim, o
poder de compra de um imóvel, você compra um imóvel na sua vida, mais ou menos. 1 ou 2 no máximo ali. E tem gente que batalha para comprar esse imóvel lá aos 60 anos. Então, é um momento muito importante que não só a comunicação, como o corretor, enfim, tá ali presente na vida. É a realização de um dos maiores sonhos das pessoas, que é a casa própria. Sim. Então, o poder que isso tem, né, de você entregar porque você tem um encontro, né, da casa com um vendedor, porque eu acho que é um encontro. Não é só... comprador. De um comprador, exatamente. Não é só você ali comprar uma casa e pronto, acabou. Não, a casa, ela tem que atender os seus desejos, né? Os seus sonhos. E como é que você fazia ali na sua estratégia de marketing esse desejo fluir? Como é que você conseguia passar o que estava ali no seu papel, nas suas ideias, para um vídeo, para que as pessoas que estivessem assistindo, os possíveis compradores, se encantassem? Não tem uma receita, porque na comunicação não tem nada que é receita de bolo, que você consegue... Fiz aqui, deu certo, vou fazer de novo ali que vai dar certo também. Não tem isso. Mas eu sempre andei muito com os corretores de imóveis. Então, eu sempre pegava o máximo de conhecimento que eles tinham dentro desse mercado para poder conectar com as outras pessoas também, né? Então, a gente sempre estudar muito o público-alvo. Então, eu entendia que o segmento da região tal, qual que é a característica das pessoas que moram lá, que gostariam de morar lá, como que as pessoas, o comportamento das pessoas, e com base nisso, a gente montava estratégia junto com o corretor, porque é o corretor que vai levar a sua comunicação. Não só no digital, né? Então, ele vai estar ali, segue a imobiliária, segue meu perfil, olha essa casa. E aí, é no offline que eles mostram o online, né? Então, foi através disso que a gente foi criando uma estratégia para conectar essas pessoas. Uau, muito bom. Porque você fica, né, cara, eu já senti desejo de comprar várias casas, né? Só assistindo um vídeo de Instagram. Né? E eu acho isso algo muito reconfortante. Você fala assim, gente, que legal como esse vídeo conseguiu me impactar e me gerar, de fato, um desejo tão grande. Né? Porque você era o público-alvo desse vídeo. Exatamente. Exatamente. Eu era o público-alvo. Só tá faltando, né, alguns milhões na minha conta para eu adquirir este imóvel que eu tanto quis. Mas, Carol, me conta aqui. O que você acha que os jovens hoje que estão ingressando nessa área ou querendo entrar na área de comunicação, o que eles precisam ali fazer para que, de fato, eles se destaquem no mercado e que eles... Assim, tô falando de uma forma bem geral, assim, de cursos e de dicas mesmo que você possa dar para eles se destaquem nessa área. Eu acho que abraçar todas as oportunidades. Eu acho que toda oportunidade é uma oportunidade muito válida e vai te agregar de uma certa forma. Faça todos os cursos possíveis. Então, se você gosta de copywriting, se você gosta de criação de produção de conteúdo, de vídeos para o Instagram, mergulhe nisso tecnicamente, né, para você se destacar. Eu acho que é fazer vários cursos na área e abraçar todas as oportunidades. Então, você acha que existe espaço mesmo para quem não tem tanta experiência na área? Claro, com certeza. A comunicação, ela é um mar de oportunidades. Então, se você não tem experiência, tem vários cursos, tem várias formas de adquirir esse conhecimento para que você consiga trilhar um caminho para ter uma experiência naquilo. E todo mundo está precisando de comunicação, né? Hoje, depois da pandemia, o digital ficou muito forte. Então, todas as empresas, desde a micro até a macro, precisam de alguém para ajudar na comunicação. Você acha que necessariamente os jovens, assim, eles precisam fazer uma formação em comunicação para eles conseguirem, de fato, entrar e ter um bom emprego nessa área?
eu acho que para ter um bom emprego, para trilhar um caminho, eu acho que é muito importante. Os conhecimentos que a gente adquire dentro da faculdade, dentro da universidade, eles são muito valiosos. E, assim, um curso, por mais que ele seja bom, ele é muito mercadológico, sabe? Então, ele é uma coisa muito mais de receitinha. E na faculdade, você consegue pensar para além, sabe? Você consegue pensar mais estrategicamente, com embasamento. Então, eu acho importante, sim, mas não necessariamente é fundamental. Você consegue trabalhar sem essa formação, mas eu acho que é indispensável a formação. Sim. Porque às vezes a gente vê, né? Muita gente, né? Às vezes não tem tantas oportunidades. Sim. E aí, às vezes, tem esse desejo de começar, mas não sabe, né? Fala assim, eu vou acabar não entrando nisso, sim, que é o meu sonho, porque eu não consegui passar numa faculdade. Mas, às vezes, você fazendo ali algum curso, né? Até esses cursos mesmo que o governo oferece. Porque daí você entra no mercado de trabalho, você vai conseguir monetizar e depois você consegue, né, ali, sim, pagar uma faculdade. É até bom mesmo para você saber se você realmente quer esse mercado de trabalho. Então, faça um curso para descobrir se é isso mesmo, né? Eu acho que não era tão forte isso lá em 2016, que foi quando eu entrei na faculdade. Se eu não tinha tanto acesso, não tinha tanto conhecimento nesses cursos e facilidade como a gente tem hoje em dia. Sim. Então, seria muito interessante. Eu acho que com certeza eu faria alguns cursos antes de entrar para saber se de fato era aquilo que eu queria. Então, se você tá aí assistindo e tem essa vontade de ir para a área da comunicação, faça alguns cursos online, que é uma boa estratégia para saber se de fato você se identifica com a área. Legal. E vamos falar sobre marketing digital, assim, na prática mesmo. Me conta aqui o que na prática é construir uma marca que conecta. Hoje em dia, nada mais é do que tornar essa marca humana. Porque hoje em dia a gente se conecta com pessoas. Você que tá aí no outro lado da telinha, você quer se conectar com outra pessoa e não com um CNPJ. Então, uma marca que conecta, ela precisa ser uma marca humana. Ela tem que estar humanizada, ela tem que estar ali, entender e compreender de fato as dores de quem consome ela, né? Acho que é isso. Verdade, eu acho que de uns anos pra cá, sei lá, talvez uns 10 anos, ou um pouco menos que isso, as marcas começaram a entender isso. Porque até então, você não conhecia nenhum dono de marca. Há 10 anos atrás, de fato, eu não me recordo de ver tantas pessoas... Tantos CEOs, né? CEOs aparecendo, né? Tá bem forte. Como de alguns anos para cá. E, de fato, é algo realmente extremamente relevante, porque humaniza a marca, te traz para perto o consumidor, né? Se sente mais próximo. E, às vezes, ele tem tanta empatia por você que ele vai virar seu melhor amigo sem ao menos te conhecer. Isso é muito legal. Tipo, por exemplo, eu super consumo a Carla da CIMED, que é uma das sócias lá da CIMED, uma das CEOs. Uhum. E assim, eu acompanhando os stories e o conteúdo dela, eu me sinto super amiga da Carla da CIMED. Dia que você encontrar com ela no aeroporto, você vai falar assim, Carla! Nossa, totalmente. Nossa, aquele produto olha meu carnet. Exatamente. Você viu? Eu deixei tudo pendurado aqui na minha bolsa também. E tipo... Quando que a gente poderia imaginar que a gente ficaria tão próximo, assim, de uma CEO, de uma das maiores farmacêuticas aí do Brasil? Então, eu acho que é isso, é humanização, é aproximação, e realmente é uma onda que vai vindo de ainda mais esses CEOs criarem essa conexão com o público, né? Então, hoje você associa a CIMED logo a Carla, ao Adib e a família Marques ali, que está muito presente no digital. Muito, e eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito de como o mercado foi se moldando a isso. A comunicação, ela é muito isso, né? A comunicação, ela vai se moldando com as gerações, com o comportamento. Então,
a comunicação, assim como a gente, ela é muito dinâmica. Então, o que deu certo há um ano atrás, com certeza, talvez não dê certo hoje. Porque Exatamente. hoje o consumo já é diferente, né? Hoje o que te leva a comprar alguma coisa já é diferente do que há 2, 3 anos atrás. Eu amo a inteligência artificial. Eu acho que eles vieram muito, assim, para agregar muito na nossa vida. Eu também acho. Mas isso aqui, cara, não tem inteligência artificial, não tem IA que consiga superar o calor humano, né? Essa interação, essa empatia. Eu adoro também a inteligência artificial, mas eu acho que ela é uma ferramenta, né? Então ela tá ali pra te ajudar, não pra entrar no seu lugar, porque essa aproximação é só uma questão mesmo humana. Então eu utilizo, indico, mas como uma ferramenta de ajuda mesmo, pra estar ali junto com você, mas não pra fazer o que você faz. E como transformar a presença digital em relacionamento verdadeiro? Me conta. Interação. Grandes marcas já utilizam, tipo Netflix, Duolingo, essa interação com o público, né? Então, vai ali, responde o seu comentário, se faz presente. O Sebrae também faz isso. E então, essa é a forma de maior conexão, é através da interação. Então, responde ali seus stories, responde ali seu comentário num post, numa publicação. Por falar em Sebrae, hoje você já... mudando de assunto aqui, mas já a gente volta. Hoje você trabalha em qual área lá dentro do Sebrae? Hoje eu sou produtora de conteúdo do Sebrae Nacional. Sebrae Nacional. Isso. E você... Eu crio alguns conteúdos que aparecem aí nas redes sociais do Sebrae, tanto no LinkedIn, TikTok, Instagram, Threads. Deixa eu ver se tem mais. Acho que foram esses. Acho que são esses. Aí a gente cria alguns conteúdos com base no empreendedorismo, né? Nessa missão de empoderar o empreendedor. Que legal. E o Sebrae também é muito legal, porque ele dá muitos incentivos também, né? Sim, tem vários cursos de marketing, de comunicação. Então, eu, particularmente, tenho um grande apreço pelo Sebrae, assim, não só porque eu trabalho, mas antes mesmo de trabalhar dentro do Sebrae, eu já fazia cursos. Legal, e eles também são gratuitos? Sim, tem um monte de cursos gratuitos na plataforma, que dão até certificado. Ah, legal. Então, online e gratuito. Fica aí a dica. Uma dica boa aí para os jovens, né? Porque, cara, Sim. Conhecimento... Nunca é demais. Nunca é demais, é tudo, realmente. E aí, você que, tipo, você redige ali o que vai ser Isso, a gente cria... A parte de gravação também, como Isso, a gente cria um roteiro. A gente recebe do Sebrae, eu trabalho numa agência que presta serviço para o Sebrae. A gente recebe um briefing, né? Uma orientação do Sebrae do que precisa ser produzido naquele mês, por exemplo. Então, vamos supor que seja um mês que o Sebrae queira abordar temas como ESG. Então, a gente, com base nesse tema, a gente cria alguns conteúdos, cria roteiro, cria a gravação, faz a gravação, né? Edita, cria legenda, posta e cria uma orientação para a galera que trabalha com a interação conseguir conversar com o público do Sebrae. Então, é uma comunicação bem integrada ali, bem dinâmica. Que legal. E deixa eu te perguntar, quais são os maiores erros que você acha que as empresas cometem hoje em dia, assim, dentro das redes sociais? Eu acho que o maior erro é achar que o que deu certo na outra empresa vai dar para minha. Acho que é muito importante você conhecer o seu público, conhecer para quem você está conversando e adaptar, né? A gente fala muito sobre tendências, threads, assim, sabe? Trends. E não é porque deu certo com o bis, por exemplo, que vai dar certo para o meu negócio. Porque talvez o público do bis não é o mesmo público do meu negócio. Então, eu entender em qual dessas trends que eu posso entrar, né? Em qual dessas ondas da comunicação eu
e a minha empresa, pode entrar. Aí você tem que fazer um estudo. É muito importante se você tá aí, se sua empresa, ou se você tá entrando para ajudar a empresa, alguma empresa, é muito importante você saber qual que é o público-alvo dessa empresa. A partir do momento que você sabe o público-alvo, né, que você cria persona, que você sabe quantos anos tem, quem é que consome essa marca, você consegue criar estratégias de comunicação que converse diretamente com essa pessoa, né? Então, se a minha empresa, o público-alvo da minha empresa é 50 a mais, eu tenho que criar uma conversa com a galera de 50 a mais. Então, como que essas pessoas consomem as redes sociais? Qual que é o horário que essas pessoas que têm lá seus 55 anos, como que seria mais ou menos a rotina de uma pessoa de 55 anos? Em que momento do dia ela usa a internet, ela usa as redes sociais? Dentro das redes sociais, o que essa pessoa de 55 anos, por exemplo, consome? E aí é com base nessas informações que a gente cria estratégia e cria conteúdos para atingir ela, para conversar diretamente com ela. Então, se eu pego, por exemplo, uma outra empresa que o público-alvo é uma pessoa de 25 anos, eles não têm o mesmo dia a dia, eles não têm o mesmo consumo, eles não acessam a internet da mesma forma. Então, não tem como eu pegar e replicar um conteúdo que é para uma pessoa de 25. Eu posso adaptar esse conteúdo, e aí tá tudo certo, para essa galera de 55 anos, por exemplo, né? Então, eu acho que é muito importante você identificar o seu público-alvo e conversar com quem, de fato, consome a sua marca. Sim, bem legal. E deixa eu te perguntar, na sua opinião, hoje, quais são as redes sociais mais fortes que tem no mercado? Ah, sem dúvida, o Instagram e o TikTok, né? A gente tá ali 100% dentro, imerso deles. Mas, assim, a mais de todas. Ai, que difícil. Entre os dois. É porque são propostas muito diferentes, né? Então, o Instagram, ele vem ali mais pra consolidação da marca, e o TikTok vem ali muito com esse sentido de comunidade, né? De você falar do mesmo assunto com quem consome aquele assunto. Ai, não sei dizer, sou muito suspeita pra falar, eu gosto muito das duas. Mas você consome mais uma, né? Eu, usuária, consumo mais o TikTok, né? Minha rede social conforto ali, que a gente entra e esquece da hora. Como usuária, diria TikTok, como profissional, o Instagram. Sim. E você acha que hoje o LinkedIn, né? Isso. Ele tá sendo muito forte também? Nossa, demais. Eu tô ouvindo muitas pessoas falando muito sobre o LinkedIn, né? Que eles estão postando coisas lá. Eu nem sabia. Você vê o tanto que eu tô leiga de LinkedIn. Nossa, eu também adoro o LinkedIn. Eu tenho o meu. Mas, assim, as empresas estão postando coisas lá. Empresas têm muita presença dentro do LinkedIn, não só empresas, né? As pessoas, os usuários do LinkedIn usam muito. Quem usa o LinkedIn usa muito o LinkedIn, sabe? Então, eu também adoro. É uma rede social que, tipo, eu também perco tempo lá. Tipo assim, perco tempo no sentido de passo muito tempo lá também. Então, tem várias estratégias, você acompanha várias pessoas, você tem mais... É porque é uma rede mais densa, né? Então, tem vários textos, tem vários embasamentos, as pessoas dão uma opinião mais coesa, né? Até porque a plataforma permite. Por exemplo, a quantidade de caracteres é muito maior dentro do LinkedIn. Então, você consegue botar a sua opinião muito mais. Então, assim, é uma plataforma que não para de crescer mesmo. Que legal. Fica aí uma oportunidade. Faça seu LinkedIn, é muito bom. Profissionalmente falando também, várias vagas de emprego, né? aparecem pelo LinkedIn. Acho que a maioria das vagas que eu consegui foi através do LinkedIn. Então, é muito importante você, como profissional, estar presente dentro do LinkedIn. E deixa eu te perguntar, o que você acha mais importante, de fato? Técnica ou criatividade? Outra pergunta difícil, hein, Agatha? Eu acho que a criatividade você vai exercitando, você vai tendo. Não é importante. Não tem como. Porque eu acredito que todo mundo tem criatividade.
Tem pessoas que são mais desenvolvidas com a criatividade, tem pessoas que são menos desenvolvidas. Pessoas que é mais desenvolvida é porque ela exercita mais a criatividade do que essa pessoa menos desenvolvida. Mas criatividade todo mundo tem. Então, acho que o mais importante seria a técnica. Porque com a técnica você aprende esses detalhes, né? Essas miúças mais técnicas, técnica mesmo. E a criatividade, ela é um complemento, porque se você exercitar isso com a sua técnica, você voa. Legal. Muito boa a resposta. Gostei bastante. Carol, acho que tem que vir mais vezes aqui. E deixa eu te perguntar, Carol, agora um pouco sobre sua rotina, seus projetos. Como que é, de fato, o seu dia a dia como estrategista digital? Cara, é bem corrido, assim. Eu acordo ali, não é um hábito muito saudável, mas eu já acordo ali com o celular e já começo a resolver as coisas e só... Eu acordo ali entre umas 8h30, 9 horas, e aí acordar, né? Eu acordo um pouco mais cedo, mas eu já começo ali a minha rotina entre 8h30, 9 horas e só paro mesmo 19. Ela é bem puxada, é bem corrida, então a gente tem que ali sempre produzir, sempre... É uma coisa que, assim, eu até brinco até com a minha mãe, com os amigos meus, a gente fica ali no Instagram e as pessoas, nossa, você tá só no Instagram, né? Mas a gente tá trabalhando ali no Instagram, a gente tem que consumir pra você conseguir montar a estratégia, saber o que tá no momento, o que tá em alta. Então, a cabeça de quem trabalha com comunicação, eu acho que não para. Então, até nos seus dias de folga, sábado e domingo, você tá ali criando conteúdo e pensando em conteúdo. Você acaba meio que dormindo e respirando conteúdo. É verdade. E você cuida de muitas marcas, assim, ao mesmo tempo, além do Sebrae? Você também cuida de outras marcas? Como que você organiza isso? Eu ajudo algumas pessoas, eu tenho algumas pessoas com quem eu trabalho e que eu organizo no WhatsApp mesmo. Hoje em dia tudo também é muito resolvido no WhatsApp, graças a Deus. WhatsApp, Trello, uma ferramenta que eu também me ajuda muito no meu dia a dia. E aí eu consigo organizar todo mundo ali, né? Então, nos pequenos tempos, vai encaixando tudo direitinho para produção de conteúdo. Então, eu sempre tô com minha agendinha marcando as coisas, né? Que eu preciso fazer, eu uso To-Do, né? Checklistzinho pra cumprir o que eu tenho, até mesmo porque são tantas coisas que você acaba esquecendo. Então, você ter ali algum lugarzinho que você consiga anotar o que você precisa entregar pra hoje te ajuda a não faltar, né? Tipo assim, você não esquecer e não perder o tempo de entrega. Porque o tempo de entrega dentro da comunicação é muito importante, né? Você postar ali no dia que você precisa postar e na hora certa é muito importante. Então, eu sempre ando com a minha agendinha. E a minha rotina é essa, é bem corrida. Às vezes a gente acaba tendo produção sábado, às vezes a gente acaba tendo produção no domingo. Mas é tudo certo, eu gosto muito dessa vida corrida. Legal. E são quantas marcas no total? Eu trabalho hoje em dia com 3. Trabalho como influenciadora, uma nutricionista e com o Sebrae. Legal. E... Menina, me conta que eu tava pensando assim, cara, a Carol já fez tanta coisa, ela tem tanta história, eu queria saber, de fato, ali um momento marcante ali de um projeto que você se sentiu super orgulhosa e que deu muito certo. Me conta, você lembra aí alguma coisa que te fez ficar super orgulhosa? Eu me orgulho de várias coisas, assim, eu me orgulho de Todo todas dia, né? Todas as entregas concluídas são entregas que eu sinto orgulho, assim. Acho que, como eu sempre tenho muito orgulho de tudo que eu faço, então acho que não tem nada especial, não tem nada, né? Muito especial. Acho que até as pequenas coisas, elas são especiais. Que legal. E como que você lida, assim, já teve que lidar, na verdade, em algum momento de crise, assim, em alguma marca? Já teve alguma, sei lá, acontece, né? Às vezes de alguma polêmica ali no meio do negócio. Acontece, já aconteceu. Já aconteceu? Conta aí pra gente como é que foi e o que você teve que fazer pra conseguir... Se você tá dentro da rede social, os haters
são inerentes, né? Eles vão aparecer uma hora ou outra, e aí você é saber se aquela, de fato, é uma batalha que vale a sua marca, que vale a comunicação, você realmente, é importante você rebater esse hater, porque se não é, a melhor estratégia é ficar calado, que uma hora passa, né? Se for em caso de marca mesmo, né? Se for em caso, por exemplo, de influenciadora, né? Que acaba sendo uma pessoa ali, aí é importante falar, mas sempre acontece. E aí a gente tem que avaliar se aquilo é importante a gente entrar e se posicionar, ou se é melhor, ou se aquele hater só tá ali só pra fazer volume, sabe? Sim. Só um cri-crizinho mesmo. Então, eu acho que é importante você entender o que aquele hater tá querendo com aquela fala, né? Com aquele discurso, com aquela comunicação mais agressiva, isso. E deixa eu te perguntar, na época que você estava começando, o que você gostaria de ter ouvido lá atrás? Tem alguma coisa, assim, que para hoje você fala, cara, isso aqui, se eu tivesse ouvido lá atrás, eu teria avançado 10 passos mais. Eu acho que calma, porque a gente sempre tá muito ansioso, a gente sempre tá muito acelerado, a gente quer sempre fazer, por mais que todas as oportunidades sejam válidas, a gente quer abraçar o mundo, só que a gente não consegue abraçar o mundo. Então, o conselho que eu daria pra mim, em 2016, que eu tava mais ou menos 17 ali, que eu tava no começo, é ter calma, paciência, que vai dar certo. Isso aí. E como que você enxerga a comunicação no futuro, daqui, sei lá, 10 anos? A comunicação, marketing digital, você vê? Eu acho que ainda vai estar muito forte, cada vez mais forte com a presença da inteligência artificial, sem dúvida. Onde as marcas ainda vão estar muito presentes, mas sempre com essa humanização mesmo, sabe? Eu acho que é uma tendência que veio para ficar. E a inteligência artificial, ela tá aí para isso, né? Com certeza ela impacta ali de alguma forma no seu trabalho, né? Mas quais são os momentos exatamente que você usa ela? A inteligência artificial tem até plataformas, tipo, dentro do Google mesmo já tem uma inteligência artificial, que é o Gemini. Tem o ChatGPT, tem inteligência artificial para produção de audiovisual, né? Então, eu uso muito dentro de aplicativos de audiovisual para me ajudar, tipo, para melhorar tom de voz, tom de pele. Então, eu uso mais essas ferramentas mesmo, sabe? Tom de voz? Sim, para tirar ruído. Então, tem inteligência. Por exemplo, tô falando aqui, tá meio ruidinho. Você tá falando no meio da rua, por exemplo. Aí você usa uma inteligência artificial que ela consegue tirar o ruído e projetar melhor a sua voz. Então, gravei em um lugar muito escuro e eu não tinha uma iluminação muito boa. Com a inteligência artificial, eu também consigo melhorar essa iluminação. Edição de foto, também já tem inteligência artificial para ajudar nisso. No texto também, né? Fazer a correção do texto. Não pedir para produzir, porque isso aí eu acho que acaba atrapalhando. Mas você tá ali digitando, aí você quer dar uma revisada nesse texto para ajustar na gramática, enfim. Tem um ChatGPT que te ajuda nisso. E, enfim, tem um universo aí. Tem até muitas que eu até desconheço ainda. Mas é um universo, essa inteligência artificial. E eu acho que cada vez mais ela vai estar presente na nossa vida e impactando ainda mais a área de comunicação. E Carol, que conselho que você daria para um jovem que está querendo entrar agora nessa área de marketing? Vem que é ótimo. Pula aqui que a piscina tá quentinha, né? É exatamente isso, mas o conselho que eu dou é faça algum curso para ver se é isso mesmo que você quer, né? Se é realmente essa área que você quer. Tem cursos que é tipo de 12 horas, cursos de curta duração, mas que te apresenta muito essa área, né? Então, eu acho que é você se aproximar ainda mais do marketing digital, só que não como consumidor, e sim como profissional. Por isso que esses cursos são tão importantes, né? Porque, tipo, se te aproximar mais do marketing digital, você já tá inserido. Se você nasce hoje, você já tá muito inserido dentro do marketing digital, mas com um olhar muito de consumidor.
Sim. Então, é muito importante você também ter esse olhar como profissional dentro da comunicação. Legal. E por falar nisso, você indica algum curso ou livro que tenha mudado ali, que seja maravilhoso para a área de comunicação? Tem o marketing, tem todos do Felipe Kotler, que eu todo ano eu leio. Eu acho que hoje já tá no marketing 6.0, mas tem desde o 1.1, e é muito bom você ler também o que aconteceu pro marketing chegar até onde ele tá hoje em dia. Ele tem uma história, né? Exatamente. E é um livro maravilhoso, indico de olhos fechados. Ele Como é que é o ótimo. nome? É Marketing 6.0, do Felipe Kotler. Felipe Kotler. E curso? Um curso, assim, virada de chave. Marketing digital do Sebrae. Ele é maravilhoso. Você pode entrar no portal, ele é online e gratuito. É um curso que você vai aprender, assim, muitas ferramentas. Você vai aprender muito do mercado e desse pensamento estratégico. Me fala agora um erro que você aprendeu muito com ele. Com o quê? Algum erro que você teve na sua carreira e que você aprendeu. Não teve nenhum, não é erradinha? Com certeza, a gente erra todo dia e aprende todo dia também. Eu acho que é isso, você entender o seu público-alvo. Não adianta você querer copiar a grama do vizinho, porque não vai te dar o mesmo resultado. Então, eu acho que é muito importante você ter esse olhar para quem é o seu público-alvo, né? Se eu estou trabalhando com uma marca X, eu preciso entender quem consome essa marca X. Porque não adianta eu ter referências, né, e tentar fazer algo parecido se o meu público-alvo é diferente daquilo que eu tô ali vendo, né? Não copiando, mas que eu estou ali acompanhando. Você já fez, assim, algum, sem citar nomes, né? Mas já aconteceu de você fazer uma coisa para uma empresa e não deu certo? Já, com certeza. Às vezes a gente até mesmo... Tinha dado certo para uma e aí... Não, nisso não. Mas, assim, quando a gente fala em campanhas, a gente tem todo um estudo, e por mais estudos que a gente tenha, é normal que os resultados não sejam aqueles que a gente prevê, né? Que a gente espera. Sim. Então, não se frustrar com os números, né? Às vezes a gente se planeja, cria toda uma campanha, faz todo um estudo de mercado, cria uma campanha e às vezes não é que não deu certo. E não é nem porque você copiou de alguém ou não. É porque às vezes o momento daquele público também não é o momento ideal. Então, a gente consegue prever o máximo possível, mas a gente não consegue te dar com exatidão. Então, se eu fizer uma campanha para a Agatha, eu não consigo te prometer, olha, você vai ter tantos seguidores. Não funciona muito, assim, a matemática dentro das redes sociais, né? Entendi. E, por falar nisso, eu curiosa aqui, como é que você faz? Tem algum tipo de estudo, alguma técnica, alguma ferramenta para você definir exatamente ali o público-alvo? Como é que você faz isso? Tem algumas ferramentas, sim, que você consegue ver. Tem as próprias métricas das redes sociais, né, das plataformas. Então, você consegue entrar no Instagram da empresa ou no seu próprio Instagram mesmo e consegue visualizar as ferramentas de mensuração, de análise. Então, é através delas que a gente consegue dizer para você que o seu público-alvo é mais mulher. Você vai conversar mais com pessoas que tenham 30 anos, então é tudo, né, dentro dessas... As próprias ferramentas hoje em dia já dão isso para você, e aí com base na sua estratégia, você consegue traçar um plano, né? E tem alguma ferramenta específica? Porque eu fiquei curiosa para saber que ferramenta é essa. Que você tem o nome da ferramenta? Nossa, eu não lembro o nome da ferramenta agora, porque já fica salvo, então só... Você só vai lá e mas tem essa ferramenta que consegue mensurar, por exemplo, o nível do seu engajamento. Mas, normalmente, as ferramentas que eu mais uso mesmo para análise e para estratégia são as próprias ferramentas das plataformas, né? De métricas. Legal. Dentro do próprio Instagram, eu já vi que tem. Isso. No TikTok também tem? Também tem. No Facebook também tem, né? Porque o Facebook comprou o Instagram, então ele também dá essas
essas ferramentas. E tem outras, né? Tipo MLab, tem outras ferramentas ali de ajuda, de apoio, que você consegue conectar as suas redes sociais dentro dela e elas conseguem também criar essa formação, compilar todas essas informações, né? Entendi. E me fala aqui uma marca que você, assim, a marca que você mais admira no mercado, como a forma dela se comunicar. Conta aí pra gente, qual é? Nossa, tem tantas. Ai, fala todas. Que nicho. Fala todas as que você acha legal. Eu gosto muito da Netflix, né, de entretenimento. Eu gosto muito da Fran, adoro como de maquiagem, sabe? Tá. Francine Elk. Acho muito bom a forma de lançamento dela e como ela se conecta com o público, como ela escuta também o público, então ela acaba lançando o produto com base no próprio desejo das consumidoras dela. Legal. O que mais que tem? Tem a Coca-Cola, que a gente escuta muito. Eu adoro as publicações do Itaú. Que legal. Então, assim, você tem que consumir vários nichos, que é muito importante. E uma palavra final que você dá aí, alguma dica, algum conselho que você dá para quem tá aí assistindo a gente hoje? Gente, se capacitem, estudem, busque cursos gratuitos que tem a rodo aqui, não só aqui, mas em diversas outras plataformas. E é isso. Acho que a comunicação é muito inclusiva e está aberta a todas. Muito obrigada, Carol. Amei a sua participação. Tenho certeza que foi engrandecedor, né? Foi muito bom te ouvir e saber aí a sua trajetória, da sua carreira. Queria agradecer quem está aqui nos assistindo e lembrar vocês de se inscrever no nosso canal do YouTube e também nos seguir lá no nosso Instagram, @hightechcurse. Lembrando que essa é uma parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. Até a próxima.